pela oportunidade que me é dada de aprender a compartilhar os ensinamentos e as passagens que a gente estuda, né? Então, hoje, como a Cássia disse, a gente vai fazer esse singelo estudo sobre o emprego da fortuna, que está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu tomei a liberdade de fazer uns slidezinhos só para a gente ir acompanhando, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, começando, eu sempre observo, quando tem tempo, né? Porque não é sempre tempo, assim, tempo para refletir, né? Porque às vezes a gente tem todo o tempo do mundo e a gente não se coloca na posição de refletir sobre o Evangelho, sobre a maneira com que Kardec coloca os ensinamentos para a gente. Lembrando que ele é, né, esse pedagogo que tenta colocar para a gente os assuntos de uma maneira que a gente realmente possa compreender e que a gente realmente possa ir no sentido do que ele quer trazer para a gente, né? Então, essa parte do capítulo 16 que a gente está, começa a instrução dos espíritos. Começa não, né? Começou no item 9. Então, ele vem trazendo nesse capítulo tudo que vem referente a esse tema forte. Não se pode servir a Deus e a Mamon, sobre o dinheiro, sobre a riqueza, sobre a parábola dos talentos que ele traz também. E ele vem trazendo vários outros exemplos, ele tira passagens bíblicas, passagens do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, faz comentários sobre eles, já nos alertando a respeito desses temas, e por fim, como ele tem essa questão da humildade, ele traz os próprios espíritos para comentar de maneira mais direta para a gente, nos alertando e nos instruindo sobre o tema que ele mesmo já discutiu, já apontou. Então, ele faz esse arremate, né? Se a gente vê a humildade de Kardec nos ensinando, né? E assumindo de que ele trabalhou duro, ele trabalhou, construiu toda a narrativa, e ele traz os próprios espíritos a nos alertar, a trazer para a gente essas informações. E nesse item que a gente vai comentar hoje, que é do item 11 ao item 13, não foge à regra. Então, ele traz 3 espíritos que comentam acerca desse tema de maneira a nos chamar a atenção, e de maneira instrutiva mesmo. E um dos pequenos detalhes que me chamou a atenção foi a ordem que ele colocou esses espíritos, na ordem que ele colocou a sequência dos itens, né? Então, no item 11, ele colocou uma mensagem do espírito Chéverus, que foi psicografada em Bordeaux, em 1861. Em segundo, no item 12, ele colocou um espírito protetor de Cracóvia. Não sei se o espírito protetor é de Cracóvia, mas a psicografia foi em Cracóvia, em 1861. E, por final, ele colocou no item 13 uma psicografia que foi em Alger, em 1860, do espírito Fenelon. Então, ele inverteu essa ordem cronológica, que eu acho que o que faz sentido a gente observar aí é o fechamento do ensinamento que Kardec quis alertar para a gente por meio dos espíritos, né? Então, começando nossa reflexão, só para a gente abordar de uma maneira mais... para a gente refletir melhor, né, digamos, eu coloquei aqui 2 definições que estão no dicionário Michaelis, no dicionário online, sobre a riqueza e sobre a fortuna, porque em versões diferentes do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, tem a edição da FEB, a edição da ID, eles mudam o título desse item para emprego da fortuna, o emprego da riqueza, né? Então, o que significam essas palavras? Então, a gente sabe o que significa, né? Mas às vezes a gente perde a variedade do emprego dessas palavras, né? Então, a própria riqueza é qualidade ou condição do que é rico,
grande abundância, quantidade de dinheiro, bens materiais, abastança, fartura, fortuna. Então, fortuna e riqueza são sinônimos. Então, esses são como dizemos assim, é o que a gente mais costuma a dar o significado da palavra, é o que a gente mais costuma entender. Por riqueza é isso. Mas ele também traz outras formas, né? Então, eu até coloquei aqui em negrito, o conjunto dos bens e recursos econômicos, da capacidade de produção e geração de renda que possa atender às necessidades humanas. Então, aí ele já dá um outro significado para a gente. Não é só do dinheiro, não é só da moedinha, não é só do ouro, né? Não por isso que eu coloquei essas moedas assim, mas é para a gente pensar. Aí ele traz mais, né? Pulando aí a classe dos ricos, conjuntos de indivíduo com grande posse material, qualidade do que se impõe à beleza, esplendor, magnificência e suntuosidade. Isso é interessante. E a gente vai tentar lembrar desse item 5 aqui lá no finalzinho, quando a gente estiver no item 13. No 6 aí, fonte de bens morais ou materiais de grande valor. Então, olha só, já não é mais o ouro que a gente pode considerar como riqueza, né? E fartura de qualquer coisa. Então, já tirou o nosso foco da riqueza material, né? Que a gente pensa na riqueza, a gente pensa nos bens materiais, no quanto que a gente tem de luxo, de dinheiro, de bens no geral, mas aqui ele está lembrando a gente que riqueza não é só isso. O dicionário, hein? O dicionário lembrando a gente. Né? Aqui está falando das fontes de bens morais. E ele fala mais uma vez, fartura de qualquer coisa. Aí ele fala, né, geralmente abstrata, considerada de grande valor. E por fim ele fala, né, conjunto dos recursos naturais, minerais, geológicos, de uma terra, fecundidade e fertilidade. Então, trazendo para uma questão material, mas ainda que agloba de maneira mais geral o local e o ambiente onde a gente vive, né, no nosso planeta Terra, que é muito rico, né, que é de grande riqueza. E já que a gente falou ali, né, no item 2, que a riqueza também é sinônimo de fartura, de fortuna, então o que é a fortuna? A fortuna tem dois significados, né? Tem esse significado da fortuna, dos bens materiais, e tem também essa ideia de uma força que supostamente teria o poder de influir no sucesso ou no fracasso do ser humano e determinar o destino das pessoas e das coisas relacionadas, como se fosse uma coisa ao acaso, né? Tem acepção de destino, de boa sorte, de felicidade, de ventura, né? Que fala assim, a pessoa tem boa fortuna, tem boa sorte, ou má sorte e infortúnio, né? Então, lembrando que, eu acabei esquecendo de colocar aqui, que ela é sinônimo direto também da riqueza. Mas aí, por que eu coloquei a fortuna se ela é só sinônimo de riqueza? Porque eu acho que essa parte da boa sorte e dessa força que supostamente influi no sucesso ou no fracasso humano, a gente pode refletir nela, porque a gente é movido de uma força maior. Essa força não é o dinheiro, essa força é o dinheiro que nos leva ao sucesso, né? O sucesso dos bens materiais. Se você é uma pessoa de sucesso no trabalho, você recebe bem por aquilo. Não é nesse sentido. É o que nos move a progredir. É o sucesso que vai nos levando. É isso que eu quero colocar. Porque se a gente tem esse sucesso, se a gente tem essa fortuna, a gente cresce, a gente avança, mas a fortuna no que diz respeito a esse crescimento, a esse sucesso humano. E aqui eu não digo o sucesso material, eu digo o sucesso espiritual. E depois vou tentar fazer a gente vai tentar fazer esse link com o evangelho, dessa questão dessa fortuna que nos impulsiona o progresso. Onde que ela está nessa parte do evangelho, né? Então, vamos seguindo. Então, vamos falando aqui no item 11. Então, lembrando, né, essa parte do Espírito Chéveres, ele já começa para a gente falando todos os três
todos os 3 itens, eles vão falar do mesmo tema, que é do emprego, da fortuna, o emprego da riqueza, né? Mas os 3 falam de maneira diferente, por isso que eu fiz aquela lembrancinha lá no início. Então, o primeiro que vem trazendo para a gente, o primeiro que Kardec escolhe para colocar é o Espírito Chéverus. E no início já, das primeiras frases que ele coloca, a primeira sentença dele é essa: não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança. Então, ele já é uma fala direta. Ele já alerta a gente. Ele já está falando, opa, presta atenção e guarda isso convosco. Não esquece disso, né? Ele fala diretamente para todos aqueles que têm apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro, ao ouro, e ele ainda fala mais, ele coloca assim: a todos vós que venderias a alma para possuir tesouros. Então, para ter mais, que realmente, ainda na época e ainda hoje, há espíritos encarnados e desencarnados também, que movem e demandam forças imensas pelo simples fato de possuir, de ter mais. Então, ele já está alertando a todos nós, mas principalmente àqueles que perdem sono, àqueles que despendem energias enormes para sempre angariar mais. Amor ao ouro, amor ao dinheiro, amor aos bens materiais. E ele fala que a gente não consegue fazer essas 2 coisas ao mesmo tempo. Então, fique alerta. A gente não consegue viver as paixões da carne, a gente não consegue desfrutar de tudo que, digamos assim, que a carne pede, de todos os prazeres, de todos os gozos, e servir a Deus. Então, ele coloca, a gente não consegue servir os 2 deuses, Deus e Mamon. Mamon aqui é uma referência direta ao dinheiro. Então, a riqueza, Mamon expressa isso. Então, ele fala aqui que a gente não pode servir ao dinheiro e servir a Deus ao mesmo tempo, que é impossível. Aí a gente fala assim, mas tem gente que consegue. Não, vamos fazer uma analogia mais fácil, então. Quando a gente foca toda a nossa atenção e a nossa energia num tema, quando a gente tem que fazer outras coisas, isso vai nos distrair, a gente fica descompensado, a gente tem menos energia para fazer outras coisas, porque todo o nosso foco está direcionado naquela função. Então, se a gente direciona toda a nossa energia, o nosso foco no dinheiro, e no fato de ter mais, de possuir, de saciar essa vontade que nunca acaba, de ter mais, onde que vai ter energia suficiente? Se é uma coisa que nunca tem fim, então a gente sempre vai ter que realimentar aquilo, como que a gente vai ter energia para servir a Deus em qualquer âmbito que seja? Então já fica aí a primeira questão que Chéverus traz para a gente. Ele ainda fala mais, ele fala assim: aqui fizestes, econômo infiel, dos bens que te confiei, esse poderoso móvel das boas obras, exclusivamente o empregastes na tua satisfação pessoal. Então, aqui, ele ainda está lembrando um pouquinho daquela parábola dos talentos, de forma mais indireta, né? Então, aqui, ele traz para a gente, ele tenta alertar a todos nós, a todos aqueles que já possuem a riqueza, alertar e refletir o que se tem feito com essa riqueza, com esse dinheiro. Então, você está empregando aquilo única e exclusivamente a si mesmo, está alimentando a ganância, agindo de forma egoísta, atiçando a própria cobiça em cada vez mais ter, em possuir, em adquirir. Aí ele alerta a gente. Eu acho que essa primeira fala é uma fala de alerta mesmo, né? Apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime. No sentido de que, se você está ali oprimido pelo egoísmo, pela ganância e pela cobiça, pensa, sacode isso tudo, deixa isso para trás e segue.
porque não se tem como seguir a Deus e a mamão, servir, né? Ou é um ou é outro. Então, sacode, esse é o lado errado, né? E aí ele fala, qual é, então, o melhor emprego para que se pode dar à riqueza? Então, ele faz uma pergunta. Então, duas formas. Aqui, esse espírito, ele traz para gente, primeiro, acho que mais forte nesse item é o alerta. E para quem ele fala? Ele fala direto para aqueles que se veem enraizados no egoísmo, na cobiça e na ganância. Então, Kardec coloca esses três espíritos para abranger todos os tipos de pessoa que estão ali, de alguma forma, atrelados à riqueza e atrelados a formas diferentes de manter a riqueza para si. Então, aqui nesse caso, a ganância, a cobiça e o egoísmo. E aí ele não só alerta, e ele dá também a dica, né? Primeiro ele fala, opa, sacode, para, deixa isso, e ele te fala como você pode fazer isso. Então ele fala, procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Então a solução do problema que se tem em ter a riqueza, em aglutinar cada vez mais, em crescer a cobiça e a ganância, a solução para isso é amar ao próximo, amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Então, quando se começa a trabalhar o amor ao próximo, começa-se a se desprender, você começa a trabalhar o egoísmo. Então, você não vai mais. Se você está pensando no próximo, se você vai amar o outro, você vai enxergar no outro aquilo de que ele necessita. Você vai enxergar ali a oportunidade de ajudar, a oportunidade de colaborar. E vai mudar o seu foco. O seu foco já não está mais só no dinheiro, porque você está começando a focar em amar ao próximo. E quando se ama ao próximo, se ama a Deus. Então aí ele já te tira do foco, já não está mais servindo ao dinheiro, à mamão. Já se começa a seguir, a servir a Deus, porque servindo ao próximo, se serve ao Pai. Então ele ainda dá mais algumas dicas. Ele fala, alivia primeiro e em seguida informa-te. Aí ele está alertando aqueles nossos hábitos de julgar mesmo. Infelizmente a gente ainda faz isso. Tem aquele, lembrando aqui que nesse item, ele está falando mais diretamente da esmola, né? Aquele que vem pedir, a gente olha, às vezes a gente olha de cima a baixo, a gente faz isso até hoje, olha quanto tempo tem esse item, essa passagem, né? Essa psicografia, e a gente faz isso ainda. A gente olha de cima e embaixo, a gente julga, aí eu não vou dar, ele vai gastar em cachaça, ele vai comprar droga, ele vai fazer isso, ele não vai comprar comida, eu não vou dar o dinheiro, eu não vou dar. Aí a gente já tá julgando. Não, tá errado. Ele fala, alivia primeiro. Mas você vai aliviar o quê? Aliviar o vício? Não, alivia a necessidade, ele tá pedindo, pronto, acabou. Aliviou, em seguida você vai se informar, se for realmente necessário, né? Às vezes se informar é até bom, porque aí se descobre outras oportunidades de ajudar mais, né? Ele ainda fala, e ver se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, serão mais eficazes que a tua esmola. Então, às vezes, no fato de se informar, não vai ser só o fato de checar se de fato aquele irmão que pediu a esmola gastou o dinheiro, ele foi ali na padaria, comprou pão, ele entrou no supermercado e comprou uma comida, ou se ele foi ali gastar com a cachaça, com a bebida, com a droga. Às vezes, o fato de se informar vai abrir um leque maior de informações, onde a gente vai doar a nossa riqueza, mas aí não a riqueza que é só o ouro, que é só o dinheiro, é a riqueza que nos pertence. Fazendo ligação à parábola dos talentos, né? Lembrando, qual que é o talento que Deus nos confiou? A gente não tem só os talentos materiais, a gente tem os talentos espirituais, aqueles que carregamos enquanto espírito. E aí
está a oportunidade da gente compartilhar e empregar a nossa própria riqueza no que diz a nós enquanto espírito. Qual é a nossa riqueza espiritual? O que temos, o que já acumulamos, o que é o nosso tesouro espiritual? Aí a gente emprega a nossa riqueza, né? Então não é só o ouro. Então alivia primeiro, depois consola, depois ampara, depois conversa, depois dá a oportunidade do trabalho, dá a oportunidade financeira, né? Mas primeiro se aliviou, remediou que aquilo ali era necessário. Independente se às vezes o que se tem pedido é o auxílio, o dinheiro mesmo, né? Pedir o dinheiro, mas quantas das pessoas, às vezes, que nos pedem outras formas, né? Que não pede o dinheiro, às vezes pede uma atenção, pede ajuda para solucionar um problema, aí você vai olhar, ah, não, mas essa pessoa vira e mexe está fazendo a mesma coisa. Não vou perder meu tempo, porque eu vou parar meu tempo aqui, vou ajudar, vou conversar e vai resolver isso, vai passar, vai fazer tudo de novo. Não, alivia. Depois segue, se informa e vê como que você vai poder empregar as suas riquezas, material e a espiritual. Ele ainda fala, né? Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará, que te trará grandes lucros, as das boas obras. Então, aqui ele está lembrando da riqueza de uma forma mais geral da financeira, mas da aplicação dela, não só no auxílio, aquele que ampara, mas do auxílio que multiplica, que produz. Como que isso é feito, né? E ele alerta para a gente a riqueza da inteligência. Então, aí ele já está falando das nossas qualidades espirituais. Lembrando que a inteligência que nos é dada hoje, ela claro que ela é a inteligência do espírito, mas ela pode estar limitada ou ela pode estar sem limites de acordo com aquilo que, sem limites, não, né? Ela pode estar, digamos assim, ser uma inteligência vasta, ou a inteligência afortunada, de acordo com aquilo que a gente tem que fazer na existência, né? Que quantos são os espíritos que são imensamente inteligentes e que às vezes passam por uma existência onde eles se veem privados disso, com problemas mentais, psiquiátricos, para vivenciar um outro viés de experiências e crescer enquanto espírito, se às vezes numa existência pretérita ou de alguma forma ele utilizou mal, de má forma essa inteligência, né? Mas isso não vem ao caso. Todos nós, enquanto espíritos, somos inteligentes. Não há um espírito que não é inteligente. A gente vai alimentando, a gente vai crescendo essa inteligência cada vez mais, né? De acordo com as nossas provações e com a nossa encarnação, a gente tem acesso a essa inteligência que é o nosso espírito, de alguma forma, né? Não de maneira integral. O que a gente é hoje aqui não acessa a nossa inteligência de maneira integral enquanto espírito, mas a gente acessa a inteligência que é suficiente para essa experiência encarnatória, para o que a gente precisa passar. E muitas das vezes, essa inteligência é uma inteligência capaz de desenvolver e fazer coisas imensas. E muitos de nós nos fechamos a nós próprios. A gente quer adquirir conhecimento, adquirir títulos só para nós mesmos, e a gente esquece de que isso de fato é uma riqueza e que a gente deve empregá-la em prol da humanidade, em prol do próximo, né? Então, ele faz esse alerta. A gente deve empregar a inteligência e utilizá-la como o próprio ouro. Então, aonde que a nossa inteligência pode alcançar? O que a gente pode realizar com essa inteligência? A gente tem que difundir. Digamos, não queria usar a palavra obrigação, mas de fato é uma obrigação nossa da gente dar aquilo que a gente tem, né? É trabalhar os talentos. E ele também fala, derrama em torno de si os tesouros da instrução. Aí tá ligado à inteligência, né? O que a gente aprendeu, a gente pode ensinar.
E aqui não é só de uma forma acadêmica, a inteligência se exprime de várias outras formas. Inteligência emocional, a inteligência daqueles que são voltados para a academia, né? Os atuais doutores da lei, mas a inteligência de se fazer algo, de construir, da habilidade manual. Nossa, se faz coisas, artesanatos maravilhosos. Ensina o irmão a fazer aquilo que você sabe fazer. Isso pode ser para ele uma guinada de vida. Ele vai aprender, você faz cento e tantas coisas maravilhosas. Se você ensinar uma para ele, aquilo ali vai ser a fonte de trabalho ele que vai tirar ele da miséria. Ele vai fazer aquilo, ele vai dedicar tudo àquela ação, àquele trabalho, e aquilo vai tirar ele daquela situação de miséria, de pobreza. Então, não é só riqueza. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para doar. Tem sim. Pensa direitinho. Você vai achar alguma coisa que você é rico daquilo e que você pode e também deve derramar esses tesouros em torno de si e quando tiver oportunidade, além, né? E aqui ele fala, os tesouros do teu amor, eles frutificarão. Então ele vai além, não é só as riquezas, é o amor também. E que é o amor, se não uma das maiores riquezas que a gente tem enquanto espírito, né? Vamos espalhar o amor, vamos doar o amor, vamos colocar o amor como forma de progresso dos nossos irmãos, do nosso próprio mesmo, da humanidade, né? Então, para a gente não ficar só discutindo isso, porque, nossa, dá para ficar falando de um só a vida inteira, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho dos três, tentar juntar todos eles no final, né? Então, do item 12, o espírito protetor de Cracóvia, 1861, ele já vem falando de uma outra forma agora. Ele fala a mesma coisa. Ele fala sobre o emprego da riqueza. Severus falou para aqueles diretamente que são movidos pela cobiça, pelo egoísmo. Aqui esse espírito protetor, ele já está falando para aqueles que estão distraídos. Como assim distraídos? Olha aqui que ele fala bem no início, a primeira fala dele no Evangelho. Fala assim: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto e bem-estar material. Ao passo de que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então, ele já está falando para os distraídos, por aqueles que expendem do seu tempo se preocupando com os bens materiais. Não mais aqueles que perdem noites, não, que dão a vida para ter mais. Em que ele está falando dos distraídos, aqueles que perdem tempo só na aquisição de bens materiais, seja por qualquer razão que for aqui. Ah, eu preciso dar o conforto para os meus filhos, tenho que trabalhar para conseguir o sustento, isso tudo é muito louvável. Mas, peraí, você está focando só nisso? Você está vivendo só isso? Lembra lá que não se pode servir a Deus a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Então, você está focando tudo aí, está errado. É doloroso para mim ver você fazer isso. Né? Ele fala aqui, presta atenção, foca naquilo que é importante para a eternidade. Não deixa de amar aos teus, não deixa de servir aos teus, mas foca na direção certa. Olha aqui. Então, ele chama os distraídos e ele chama a gente para ação, para a consequência dos nossos atos, das nossas ações, né? E ele ainda fala para aqueles que se iludem quanto à importância das suas próprias atividades. Então, ele alimenta nele próprio a justificativa de que ele faz aquilo para a família, ou que ele faz aquilo porque ele quer ser uma pessoa trabalhadora, ele quer trabalhar, ele quer crescer, mas de uma forma nobre, porque é pelo trabalho. Então, ele tenta focar aquilo, mas aí ele fala, será que é esse mesmo que te move, né? Você está atendendo
realmente a isso, ou você está atendendo aos seus próprios interesses, às suas próprias vontades, né? A vontade não de ser nobre, mas a vontade de ser aquele que é o trabalhador. Ou não a vontade de adquirir aquele, ou de adquirir aquilo que é para o sustento da sua própria família. Ah, se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu não vou deixar os meus filhos sem nada, desamparados. Não vou deixar a minha família desamparada. Não vou desamparar meus pais na velhice. Será que é isso mesmo? Se for, meu irmão, continua. Mas lembra que não se serve a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Então, não te foca só nisso. Foca naquilo que você pode carregar para a eternidade, né? Lembrando disso. Aí, né, de novo aqui, atenção os que se enganam. Acabei até falando um pouquinho disso, né, do trabalho excessivo. Tanto se trabalha, se foca tanto naquilo, e qual que é o que de fato te move a se dedicar tanto ao trabalho para angariar riqueza? Será que é de fato? Pode ser até uma cobiça que ainda mora em você, ou a ganância que ainda está ali de alguma forma, escondidinha, disfarçada, né? Porque às vezes a gente luta com tanta força contra esses vícios do espírito, contra a ganância, contra o egoísmo, né? Contra a vaidade de expressar, né? Hoje em dia é tão comum o fato da ostentação, né? E tem gente que vive só pelo fato de ostentar, e às vezes ostenta até o que não tem, né? Pega emprestado para ostentar o do outro, vai no lugar, tem tudo ali, os objetos, a paisagem, tudo mais, aí tá ali ostentando o que nem é dele. E vamos pensar, isso mora na gente, o que está nos motivando, né? E ele ainda fala pra gente, por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos, insensatos. Então, às vezes está trabalhando ali para com a justificativa que é para o outro, mas na verdade é para si mesmo, né? Será que a gente faz isso? Onde que a gente faz isso ainda, né? Porque, de alguma forma, a gente ainda usa a justificativa de que é para o outro. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de todas as riquezas que temos, seja a inteligência, seja o dinheiro, seja os nossos talentos, as nossas habilidades. A gente está focando aonde? Em nós mesmos? No outro? Onde que está o liame? Onde que está a barreira daí, né? A divisão disso. E ele faz uma outra referência interessante. Ele faz a referência dos escravos do dinheiro. Então, ele não só faz essa lembrança para a gente, essa atenção, chamando essa intenção de nós distraídos, estamos realmente convidando a gente a refletir o que realmente a gente faz em prol do próximo, em prol do trabalho árduo, de adquirir o mérito daquilo. É isso mesmo? Ou isso tudo você faz para satisfazer os seus gozos terrenos, para satisfazer aquilo que é do corpo, que perece, que é, aqui morre, que vai ficar, ou a gente está focando no que é eterno, no que a gente vai adquirir, no que a gente vai carregar para todas as nossas existências futuras enquanto espírito, né? A gente é escravo do dinheiro, a gente é escravo do trabalho, a gente é escravo do conhecimento, a gente é escravo de tudo aquilo que nos, que nos toca, de que nos foi dado por Deus. E ele ainda coloca no finalzinho do item essa pergunta, como se fosse, né, o fechamento do item dele, né? Ele fala assim: seria essa a finalidade da existência que Deus os outorgou? Então, é essa a finalidade de tudo que Deus te deu nessa existência? Você só produzir aquilo que aqui vai ficar, não aquilo que vai levar?
Você vai realmente se dedicar e gastar todo o seu tempo no trabalho duro para sustentar, para deixar um futuro bom para os seus filhos e não vai doar a eles o amor, a paciência, tudo aquilo que Deus te colocou para que você possa multiplicar isso na sua missão paternal, né? Maternal. Será que é isso mesmo que você está fazendo que Deus queria que você fizesse nessa existência? O que será que a gente pode, né, pensar nesse sentido? Onde que eu estou empregando os meus talentos, a minha riqueza, a minha fortuna? Será que é isso que Deus quer para a minha existência? Será que eu estou empregando certo? Será que eu não estou satisfazendo, no fundo, a minha própria vontade, a minha vaidade? Onde que eu estou empregando isso? Vamos pensar. E aí, para a gente finalizar, porque o tempo também já está quase lá, né? O último item. E que, na verdade, na ordem cronológica é o primeiro, né? O que me chamou a atenção é que Fenelon traz para a gente aqui já não é mais um alerta, ele vem arrematando tudo isso, ele fala assim, olha, faz isso, não importa em qual, digamos assim, em qual grau você esteja, não importa o quanto você está servindo a Mamon ainda, para e serve a Deus, olha aqui, é isso. E ele já faz uma referência direta à parábola dos talentos. Para quem não se lembra da parábola dos talentos, ou não se lembra de onde ela está, ela também é descrita lá em Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30. E Jesus traz essa parábola para a gente, comparando com o que a gente faz com o que Deus nos deu. Então, lá tem, né, 3 servos, e o Senhor dá a cada um deles talento, e cada um, a quantidade de talento, cada um faz aquilo que lhe apetece. Um enterra, o outro faz um investimentozinho aqui e ali, aí tem um pouquinho a mais, ou seja, multiplicou um pouquinho que Deus deu para ele, perdão, que o Senhor confiou a ele, o Senhor, né, ai, como é que eu falo? Eu já estou falando da vinha aqui, né? Mas não é vinha, não. O Senhor dele, né, a quem ele responde, para quem ele trabalha. E o terceiro é aquele que consegue multiplicar em muito aquilo que Deus, de novo, aquilo que o seu chefe, né, o seu senhor deu a ele. E aí a gente para e pensa, qual que é o talento que Deus me deu? O que eu estou fazendo dele? Eu tenho o talento da riqueza e da fortuna no que diz respeito ao dinheiro? Eu tenho isso? Obrigado, Senhor, que eu tenho isso. Como que eu posso empregar isso? O que eu posso fazer isso? Como que eu posso multiplicar? Como eu posso ser aquele bom servo que multiplica? Mas aí não é só o caso de você fazer um investimento na Bolsa de Valores e multiplicar o seu dinheiro, por aí vai. Não, a gente não está falando disso. Lembra lá o que o Espírito Protetor falou para gente. O que a gente está falando não daquilo que aqui fica, não do material, mas do que o Espírito leva. Então, o que eu estou multiplicando, né? Aí ele, comentando sobre essa parábola dos talentos, Fenelon diz para a gente, sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhe haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que a gente tem, que o nosso espírito é rico, que nos foi dado nessa existência, não é só por bondade divina e a gente está com isso para a gente poder só crescer e fazer algo para a gente. Não, a gente está aqui para produzir. Por isso que agora tem uma mãozinha aí com dinheiro, e do dinheiro está saindo uma plantinha. No sentido de o que está produzindo aí, o que a gente está crescendo com isso, né? E lembrando só que a analogia não é só o dinheiro, a moeda, sim as nossas virtudes, o que a gente está fazendo com as nossas virtudes, né? Com a nossa riqueza, com a nossa inteligência, né? E aí ele já fala direto para a gente, a beneficência. Então ele não só chama a nossa atenção, fala assim, olha, você tem o livre-arbítrio, você pode ser qualquer um dos 3 que Jesus trouxe para a gente na parábola dos talentos.
Você pode ser qualquer um dos servos, a escolha é sua. Mas se você usar da beneficência, você vai encontrar vários modos de empregar a sua riqueza, seja ela riqueza financeira, qualquer viés da riqueza material, qualquer viés da riqueza que se estende pelas suas habilidades, pelos seus talentos, pelas suas virtudes, pela sua própria inteligência. Né? Então, emprega a beneficência. Olha para a beneficência, tudo que a beneficência te traz, tudo que ela carrega. E aí você vai conseguir aplicar isso de fato, né? E ele traz para a gente aqui, ele ainda aprofunda mais, né? Ele fala assim para a gente, tanto, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Então, ele já alertou, é a beneficência, agora ele está falando das grandes fortunas no geral. É aquilo que a gente vê e que às vezes a gente deseja. Ah, mas por que o fulano tem tanto dinheiro? Não me dá um pouquinho, né? A gente até fala, né? Dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu e seja feliz. Umas coisas assim, né? A gente tem esses ditados por aí, né? Essas brincadeiras. Mas qual que é a missão dessas grandes fortunas, de fato? Será que é tão difícil assim se desvincular dessa ganância? E todos aqueles que vêm com essa fortuna material, do dinheiro mesmo, são condenados de fato a fadar aquela encarnação? Porque se eles multiplicam o dinheiro deles, não tá bom ainda, né? Tá servindo na mão. Como que é isso? Qual que é de fato o emprego dessa riqueza, né? Dessa fortuna? E ele fala, é a missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todos os gêneros com que elas se podem executar. Aí lembra aquela definição lá do dicionário, Michaelis? Que ele fala sobre do que é belo, né? Do que é fabuloso. Então, o dinheiro, ele pode ser empregado em tanta coisa. Pode ser empregado na arte, na música, na ciência, na tecnologia, na saúde, em pesquisas. Olha aí, graças a Deus a gente já tem várias vacinas contra o Covid-19, né? E o que foi necessário? Com certeza poderiam ter saído muito mais vacinas do que se tem agora. A quantidade de esforço que a, que a sociedade acadêmica virou para isso, que colocou nesse assunto para desenvolver uma vacina, um medicamento que pudesse frear essa pandemia, foi imenso. Quantos cientistas não se debruçaram, quantas noites não foram perdidas em torno disso, mas houve ali no fundo o dinheiro. O dinheiro foi aplicado para o desenvolvimento da vacina, para o desenvolvimento da inteligência. E quantos não trabalharam aí? E quantos não se aprimoraram aí? E quantos não cresceram intelectualmente aí? A gente nem tem conta. Não dá nem para mensurar o quanto que foi de progresso em torno só desse assunto. Porque muito se foi produzido intelectualmente, muito se foi produzido em termos de trabalho. Quantos não se moveram a trabalhar em torno disso, seja ele trabalho voluntário ou remunerado? Quantas pessoas se mobilizaram e quanto o trabalho não desenvolve? Aí, o verdadeiro emprego da riqueza, a riqueza que promove o trabalho, que promove a evolução, que promove a saúde, que promove o bem-estar, né? E ele segue, nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito, os que assim as empregam deixariam de existir bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. Então ele vem lembrando a gente, lá no início, Chévere estava falando ainda da esmola, daquele que te pede sem olhar ainda, e depois você se informa, né? Sana a necessidade agora, depois você se preocupa. Aqui ele já está falando de uma forma mais geral. Aqui ele não está falando, não no geral, no sentido de generalizar, né? Mas ele está falando de uma forma maior, que dar o trabalho, dar a oportunidade é melhor do que você já dar o pão, né? Porque aí, com o trabalho, ele desenvolve várias outras vieses
do espírito, ele desenvolve a inteligência, ele desenvolve a vontade, ele desenvolve a determinação, ele desenvolve a fé também, porque não trabalha e movimenta em nós a fé. Ele desenvolve tantas possibilidades do espírito, multiplica tantos talentos, em vez de só dar aquela esmola que vai, no fundo, constranger aquele que recebe, porque aquele que recebe mora, claro, a gratidão, mas também mora o constrangimento de ter que pedir. E quando se tem trabalho, ali é a liberdade. Então, o trabalho não é só aquele trabalho remunerado, é aquele trabalho também, às vezes a própria oportunidade de um trabalho voluntário. Olha só, a própria oportunidade de fazer esse estudo, de estar aqui estudando e falando, o quanto que esse estudo não movimentou em mim, da pesquisa, do entendimento, e movimenta em mim a oportunidade de poder falar do pouquinho que eu consegui entender e que esse pouquinho vai morar em alguém que vai multiplicar e vai virar mais. Talvez ele encontre uma pessoa que vai falar de forma que aquilo vai tocar imensamente corações que são necessários, e isso vai fazer um movimento de grandes riquezas. Então, a gente não pode nunca desmerecer a oportunidade de trabalho que nos é dada, porque ela é a oportunidade de multiplicar os talentos que Deus nos concedeu. Não só o talento da riqueza, mas todos aqueles talentos que carregamos enquanto espírito. E aí, vamos guardar só para nós? Vamos enterrar o talento? Ou a gente vai, pelo menos, produzir um pouquinho, porque é o que a gente dá agora, mas a gente vai produzir. E se for da nossa vontade, da nossa possibilidade, a gente vai multiplicar isso enquanto for. Porque o amor, o que ele mais faz é multiplicar. Aquele que doa o amor, ele não perde, porque ele deu, então ele vai ter menos. Não, o que doa só ganha. Então ele dá e ele tem mais e ele dá mais e é só multiplicando, né? E aí, chamando a atenção dessas imagenzinhas que eu coloquei aqui, lembrando, né, do pouquinho, que é o inicial, do que dá a sementinha, né, da planta, o que tá ali, o que não enterrou o talento, o que tá ali estendendo a mão ali, entregando só um pouquinho. E a chave, a tesoura que nos move, né, a cortar aquele peso que nos escraviza ainda às coisas materiais, né? Então tá aí o espírito ainda preso ao chão pelo dinheiro. E ali vários outros espíritos remendadinhos, né? Mas eles estão ali em cima já acompanhando Jesus, eles estão remendadinhos, né? Você vê que não tem. Eu coloquei que é Jesus, mas é porque a gente tem essa imagem do barbudinho que é Jesus, né? Mas e também porque a tesourinha dele tá brilhando ali, né? Mas acho que Jesus não ia estar remendadinho, não. Ou talvez esteja remendado para ensinar para a gente a humildade, né? Assim como ele veio, né? Ele não veio entre os ricos, ele veio entre os pobres, né? Ele veio e nasceu na manjedoura. Então pode ser sim Jesus aí, que tá com a pombinha, né? Até a pombinha do Espírito Santo, então tá, é Jesus mesmo. E ele entregando a tesoura ali, né? Entregando a luz do Evangelho, que nos desprende dos nossos pesos, daquilo que nos prende ainda a matéria, daquilo que a gente alimenta ainda que fica aqui, e não que a gente leva, né? Ainda tá a mãozinha assim, meio olhando para trás, ai, será que eu. Né? Tá igual a gente, tá aprendendo ainda, né? Ai, me dá a tesourinha, mas eu vou deixar aqui, como é que vai ser? Então, aí a gente ainda está nesse processo, né? A gente está nesse processo de elevação, de olhar para nós mesmos. Às vezes a nossa sacolinha ali não é o dinheiro, né? A nossa sacolinha é outra coisa. Às vezes o apego a alguém, ou alguma coisa, ou a algo, né? A inteligência, ou enfim, o que quer que seja. E Jesus estende para a gente a tesoura, né? O que vai nos romper essa corda aí, para que a gente se eleve, mesmo remendadinho, mas a gente vai se elevando aí, até a gente chegar aonde um dia ainda vamos chegar, né? Aonde os puros espíritos estão. Então a gente vai de remendadinho a remendadinho, aprendendo, multiplicando os nossos talentos, né? E eu acho que eu não sei se eu tenho mais, tô esbarrando no tempo, né? Então, ele traz aqui para gente
como a gente já falou anteriormente, justificativa às diversas formas de trabalho e à expressão da inteligência, né? Fechando aí o que a gente trouxe, eu esqueci que eu tinha mais esse slide, né? Esse trechinho que tá aí é um trechinho do Evangelho, né? Desse item que ele fala do bom servo, né? Do servo que multiplica o talento, né? Então, depois, convido vocês a ir lá, ler esses 3 itens, voltar no item da parábola dos talentos, que é o item 6 desse mesmo capítulo, compensa a gente lá visitar para a gente fazer essa reflexão e ver e pensar, olhar para si próprio, qual que é a riqueza que eu recebi de Deus na minha encarnação. Às vezes, não é uma só, não, são várias. A gente é rico, mas a gente é rico em abundância. A gente não só não repara nisso. Às vezes a gente tem a riqueza material mesmo, essa riqueza do dinheiro na conta bancária, tá lá, o faz-me rir, né? Mas mesmo com essa riqueza, a gente ainda tem outras riquezas ainda. E às vezes eu já consigo doar a riqueza, não, o faz-me rir, o din-din, o cobre, capilé, isso eu dou, eu consigo multiplicar. Mas e as outras riquezas que Deus me confiou, eu ainda estou guardando elas? Será que não são essas que eu tenho que compartilhar da mesma forma que eu já compartilho as outras riquezas que eu tenho? Qual que é o talento que eu estou enterrando? Né? Qual que é a riqueza que eu estou cobiçando, guardando só para mim? Né? Vamos pensar. E, por fim, aqui a gente já pode encerrar esse estudo. Aqui é só uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel, ditado pelo Emmanuel, né? É a mensagem número 48, que é chamada Dinheiro e Atitude. Então, agora, acho que o nosso tempo já está se encerrando, eu gostaria que a gente quem quiser acompanhar a leitura do slide, fica à vontade, mas eu já gostaria de convidar a todos para a gente já se colocar em postura de oração, de refletir já nessa mensagem final aquilo que ainda precisamos mudar e para a gente já se colocar numa postura de prece, para assim que encerrar essa mensagem, a gente já encerrar também essa atividade de hoje com uma oração, agradecendo a Deus a tudo que Ele nos deu, a cada talento que nessa existência nos foi confiado, a cada talento que a gente carrega enquanto espírito imortal e que nessa vida a gente tem oportunidade de trabalhar, não de enterrar. Porque a gente pode enterrar sim. Muitas das vezes a gente enterra os nossos talentos, seja pelo medo, seja pela falta de coragem, né? Que muitas vezes falta de coragem não é medo. Seja por qualquer motivo que seja por pessimismo, a gente enterra os nossos talentos. A gente deixa eles tão enterrados que a gente não usa nem pra gente, né? E quando, na verdade, a gente deveria multiplicar um pouquinho ele, né? Então, vamos refletir um pouquinho essa mensagem de Emmanuel, né? E Emmanuel já começa discutindo uma passagem de Paulo na primeira carta aos Timóteos, no capítulo 6, versículo 10. Então, esse versículo, Paulo diz assim: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, Emmanuel comenta para a gente: não encares o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. De forma, por isso mesmo, os corações que os segregam no vício
como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado, a inteligência perversa transforma-se em arma destruidora, extorquindo as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. E por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto. Foi erro de digitação, perdão. Voltando em forma de paz àquele que o distribui, aqueles que o distribuem, orientando-na na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam e conduzidos aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro na origem é propriedade simples de Deus. Emmanuel. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada por mais esse dia e por todos os ensinamentos que o Senhor nos traz diariamente. Sejam eles por quaisquer vias que nos chegam, mas principalmente aquelas que precedem do Evangelho do Mestre Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, de todas as bênçãos que nos fazem refletir, perceber, aprender e a seguir na vossa seara, Pai querido. Obrigada por todos os talentos que o Senhor nos confiou e obrigada pela confiança de depositar em nós estes talentos. Por favor, nos dê força para que possamos caminhar firmes no bem, não enterrando esses talentos, mas percebendo a cada talento que temos e multiplicando da forma que podemos nesse momento, e se for possível, multiplicando cada vez mais. Que possamos fazer bom uso do dinheiro que temos, da inteligência que temos, das habilidades que temos, que possamos encontrar em nosso caminho formas de multiplicá-las e que possamos enxergá-las e que não perdamos essas oportunidades. Por fim, pedimos o amparo que intua a todos os nossos irmãos em humanidade que foram agraciados com a bênção da fortuna, com o talento da fortuna, seja ela em qual área for, mas principalmente da riqueza, para que eles sejam intuídos a movimentá-las em prol do próximo, a empregá-las na beneficência, a empregá-las na geração de trabalho, de desenvolvimento, de caridade e de amparo ao próximo. Muito obrigada, mais uma vez, Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Agradecemos pela oportunidade de estudarmos juntos, unidos pela internet e também com os espíritos amigos que sempre nos assistem. Muito obrigada e que a vossa companhia, o vosso amparo,
estejam sempre conosco, diariamente. Que assim seja.